Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 7, onde nós falaremos sobre o Teorema de Stevens, que faz parte da parte de estática dos fluidos. Bom, vamos começar fazendo a definição de pressão. A pressão é definida como dFn sobre dA. O que é isso? É a força infinitesimal dividido pela área infinitesimal. No sistema internacional, a unidade é Newton por metro quadrado ou Pascal. Se se a pressão ela for uniforme em toda a área, aí eu tenho então a integral passa a ser uma constante, não preciso de integral. Pressão, força normal dividido por área. Fazendo aqui um exemplo, se eu tiver um reservatório grande e um pequeno, aplicar uma força de 100 newtons no reservatório, a área nesse exemplo aqui tem 10 centímetros quadrados, enquanto no menor, a mesma força, eu tenho 5 centímetros quadrados. O que acontece com a pressão? Nesse caso, a pressão 1 vai ser 10 newton por centímetro quadrado, enquanto a pressão 2 vai ser 20 newton por centímetro quadrado. Veja que, quanto menor a pressão, menor a área, maior a pressão. O oposto também, né? Se eu pensar em termos de força, quanto maior a área, maior vai ser a minha força por uma determinada pressão. Então esse é o princípio dos sistemas hidráulicos pneumáticos. Então se eu tenho uma determinada pressão, 10 bar, e disponível pela bomba hidráulica, eu tenho 10 bar, eu preciso de elevar uma determinada carga, eu vou ter pistões cada vez maiores para atender a essa necessidade. Veja uma diferença entre um guincho pequeno de carro convencional e um guincho que carrega carreta, né? Então são equipamentos bem mais complexos, maiores em termos do sistema hidráulico, justamente por conta dessa questão que a gente acabou de falar. Quanto maior a área, maior vai ser a força que ele consegue atuar. Continuando aqui com relação ao Teorema de Stevens propriamente dito. Aqui vamos pegar então, vamos imaginar uma piscina. Eu tenho aí o ρ, que aí eu estou fazendo genérico, né, que seria um fluido qualquer. Mas vamos imaginar que a gente está na água e eu tenho um tiozinho nadando aí, mergulhando numa determinada altura H1. E aí vem a questão, qual é a pressão que atua sobre a cabeça do tiozinho aqui? Qual seria a pressão? Bom, a gente acabou de falar, até repetir ali, que pressão é força dividido por área. Qual seria a força? Nesse caso seria a força peso de quem? Do fluido que está sobre a cabeça dele, né? Então toda essa coluna de líquido que tem sobre a cabeça dele é o peso de líquido, dividido pela área. Que área? A área de atuação, que seria a área em vermelho, que seria a área da cabeça dele nesse exemplo aqui. Mas o que eu tenho? Eu tenho que gama, que é o peso específico, é o peso dividido por volume. Que peso? Eu pego o meu fluido, coloco ele no recipiente, meço qual é o seu peso, meço o seu volume, eu tenho a propriedade peso específico. Então eu posso daqui chegar encontrar que o peso é igual a gama vezes o volume. Né? Então eu tendo ao peso específico, se eu tiver o volume que ele ocupa, eu tenho o peso do meu fluido. Só que eu tenho que volume também é a área vezes a altura. Neste caso aqui, qual vai ser a área? Vai ser a área onde a pressão está atuando, que nesse caso aqui seria a área em vermelho, que é a área 1 da cabeça do tiozinho, vezes a altura, que é a altura de coluna de líquido. Veja que eu estou usando os termos altura de coluna de líquido, que já são os termos técnicos utilizados para a coluna de líquido. O mais comum é metro de coluna de água, né, o MCA, para sistemas residenciais, industriais, mas pode ser qualquer líquido, então metro de coluna de líquido, né, altura de coluna de líquido. Bom, continuando aqui, se eu pegar, né, a fórmula inicial de pressão, que é peso dividido por área, no lugar do peso eu vou substituir por gama V. Então, ficaria gama vezes V. Mas o que é V? Área 1, H1. Então, P1 é igual a gama A1, área 1, H1, dividido pela área de aplicação, que vem da forma de pressão, que é o área 1. Como a área é uma variável, nesse caso é um número finito, ou seja, diferente de zero, matematicamente eu posso fazer a conta A1 dividido por A1 é 1. Então ele some da fórmula, eu chego que a pressão então é gama H. A pressão em 1 é gama H1 ou ρg H1. Né? Então gama, a relação de gama é ρ vezes g. Né? Só essa relação que eu já coloquei também porque aparece em alguns livros. Então dependendo do livro,
O Fox McDonald, por exemplo, ele usa o Roger. Já o Franco Brunetti, ele usa o Gama. Então vai do livro que você está utilizando. Bom, vamos imaginar que o tiozinho continua nadando, né? Só que na horizontal. Mudou o H? Não. Então a pressão não muda. Então a pressão continua constante. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque o que importa aqui, a gente acabou de ver, para a pressão estática, é somente a altura que eu tenho de coluna de líquido. Então, se ele está nadando na horizontal, não muda nada. Agora, se ele passar para uma outra posição mais abaixo, mais profunda, aí sim eu tenho um outro H2, né, um outro H, aí sim a pressão vai mudar. Então, P2 vai ser gama H2 ou Roger H2. E se eu quiser saber a diferença dos dois pontos, do ponto 1 e do ponto 2? Bom, aí é só subtrair um pelo outro. P2 menos P1, P2 que é o maior, vai ser igual a Y delta H, que é justamente a diferença de altura entre eles, ou Roger delta H. Bom, o que seria o teorema de Stevens? Vamos falar agora, né, em termos mais técnicos ou mais bonitos a expressão. Então, o Stevens diz o seguinte: a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é igual ao produto do peso específico de um fluido pela diferença de cota dos dois pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer o que a gente acabou de falar na tela anterior. Pn, que é o que está na tela aqui, que é o exemplo do livro, menos Pm igual a gama H. Ou, se eu quiser falar agora em relação ao que a gente costuma falar aqui, que é em relação ao plano horizontal de referência, que nesse caso está numa determinada altura, mais para baixo, ele seria então Pn menos Pm igual a YZM menos Zn. Por que está invertido? Porque agora eu mudei minha referência, não é mais em cima, agora é embaixo. Só por causa disso. Ou, né, a outra forma, se eu quiser usar ao invés do gama, usar o ρ, seria ρg vezes ΔZ. Então, esse seria o teorema de Stevens. Se você for pegar o livro do Franco Brunetti, ele daqui ele parte e mostra que as pressões são, né, se equivalem, não sei o que. Basicamente aquela expressão, o que eu acabei de falar, é muito mais simples para entender no meu ponto de vista. Então, eu optei em fazer dessa forma e não dessa forma, não da forma como o Franco Brunetti, por exemplo, ele exemplifica. Bom, continuando, quais são os pontos importantes que eu tenho do teorema de Stevens? Alguns deles eu já falei. A diferença de pressão só importa a diferença de cotas, não importa a distância. Eu posso estar dentro do mesmo líquido a 10 km de distância. Se ele está no mesmo nível, a pressão é a mesma. Se ele está 1 metro abaixo, ele vai dar um pouquinho mais, com a pressão um pouquinho maior. Né? Então seria essa primeiro ponto importante da questão. A pressão dos pontos no mesmo nível, acabei de falar, também é igual. Né? Então isso acaba sendo intuitivo do desenvolvimento que nós fizemos. Se a pressão ela é correspondente a uma determinada altura de coluna de líquido, se eu estou na mesma altura, a pressão é a mesma. É intuitivo isso, não precisava nem colocar na verdade aqui. Né? E o formato do recipiente não importa. Também é até intuitivo. Mas vamos pegar e exemplifiquei, vamos imaginar que o tiozinho está na região A, ele vai estar numa pressão A. Se ele for para a região B, ele vai estar na pressão B. Se ele for mais abaixo, na posição C, pressão C maior que as anteriores. Se ele voltar para a posição A, ele volta para aquela pressão. E assim por diante. Isso é o princípio até do manômetro em U, que a gente pega e corre o manômetro e vai subtraindo, aumentando a pressão de acordo com quando a gente sobe ou quando a gente desce. Né? Então, desceu no nível, a pressão sobe, é mais. Subiu o nível, a pressão diminui, é menos. Assim é o princípio já do manômetro U, que a gente vai ter uma aula um pouquinho mais para frente. Bom, continuando a questão dos pontos importantes. Se o ponto que eu estou considerando for a superfície, a pressão vai ser zero. Só que eu chamo a atenção aqui a pressão efetiva, porque se eu estou com... Vamos voltar ao exemplo da piscina. Eu tenho a pressão atmosférica. Né? Então a pressão efetiva, a gente vai ter uma aula logo uma aula disso também. Então a pressão efetiva, ela considera com relação à pressão atmosférica. Se for pressão absoluta, aí seria a pressão atmosférica. Né? Então tem que estou chamando a atenção porque isso é importante. Bom, continuando aqui, isso aqui já é um detalhe que não é tão intuitivo assim. Nos gases, como o peso específico é pequeno, ou seja, comparado com a água, por exemplo, o ar, por exemplo, ele tem o peso específico de 1,20 alguma coisa quilos por metro cúbico. Já a água tem 1000, né? Então você vê que é 1000 vezes mais pesada a água comparada com o ar. Então, no caso, se eu tenho uma variação
relativamente pequena, eu posso considerar que pressão em A é aproximadamente em B, que é aproximadamente em C. É claro que, no caso da pressão atmosférica, eu tenho toda uma coluna de ar sobre a cabeça, então eu não posso desprezar. Tanto que quando você está num lugar alto e você desce a serra, você tem acomodação no ouvido em função da pressão atmosférica que está sendo maior à medida que você vai descendo. E o contrário também, quando você vai subindo, a pressão vai diminuindo. Mas para variações pequenas, em sistemas industriais de um modo geral, você pode considerar a variação no reservatório, por exemplo, a base igual à pressão no topo, sem problema nenhum, você não vai errar em quase nada. Existe uma diferencinha, mas é muito pequena. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final dessa aula. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber informações via WhatsApp, só mandar eu quero para o número que está aí. E se for comprar alguma coisa, dá uma força para a gente. Entra na nossa loja, compra aí. É tudo garantido pelo Magazine Luiza e você vai estar nos ajudando. Contatos via Facebook, tem a página. Se quiser participar do grupo, entra no grupo lá que a gente coloca algumas coisas que a gente pode colocar aqui. Contatos via e-mail ou pelo WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.